Olá pessoal, amigas e amigos conectadas e conectados no A Mil por Hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito sobre Fórmula 1 e o assunto da semana que antecede o GP da Emília-Romanha. Olha, era favas contadas, pedra cantada, algo que já se falava até desde antes do campeonato começar, e a Alpine, né? A Alpine não nos decepcionou mais uma vez. É uma barafunda a equipe francesa, a marca pertencente ao grupo Renault. E eu diria que Jean Redelais chora em posição fetal na sua sepultura. Jean Redelais, o criador da marca imortal, já falecido de bastante tempo, que vendeu a Alpine para a Regi Renault, para a marca do Losango, e hoje vê a Alpine se transformar num simulacro do que já foi em outros dias. Pois é, não só trocou-se o piloto, como já era especulado desde antes da temporada começar, na Austrália, em Melbourne, como também mais um team principal se apresenta para trabalhar, para dirigir uma equipe sem rumo, sem lenço, sem documento, diria que em crise, mais uma vez, né? E esse alguém que vai comandar a equipe, senhoras e senhores, é Flávio Briatore. Sorte minha que já tem horas que eu tomei meu remédio, que eu já tomei meu regulador de paciência, porque, olha, falar de Briatore é muito pesado. Então, vamos deixar a vinheta rodar, depois a gente retoma esse assunto aí da zona que se transformou a Alpine na Fórmula 1. Muito bem, pessoal, eu sou o Rodrigo Matar, o comandante deste canal que está se aproximando de 23.400 inscritos. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo inédito. A gente está desovando aí um monte de entrevistas feitas em Interlagos, muita resenha, já foram pro ar com João Paulo de Oliveira, Hélio Castro Neves, Chico Serra, Cacá Bueno. Nossa, tem muita coisa por vir aí. Até sexta-feira a gente vai trazendo muitos entrevistados para vocês. Já tivemos também o Sérgio Sete Câmara. A gente vai ter live com o Gabriel Gomes nessa sexta-feira. Olha, nessa quinta-feira, perdão. Muita coisa legal para mostrar para vocês. E claro que a gente não podia deixar de falar dessa zona que se tornou a Alpine na Fórmula 1. Uma equipe que não vem bem, não está entregando, é apenas a penúltima colocada do Campeonato Mundial de Construtores, só está à frente da Sauber, porque é para estar à frente da Sauber, que é a pior equipe do plantel, mas está perdendo para Racing Bulls, para Haas, para Aston Martin. Ora vejam, para Aston Martin, que não vive um grande momento, pelos 14 pontos do Stroll, é o que se pode depreender disso, e que a Williams, a Alpine hoje leva pau da Williams, né? E a situação da equipe da Regi na Fórmula 1, da Renault, ela é dramática, porque conta-se nada menos que 4 team principals em 5 anos sob a batuta de Alpine. E se a gente aumenta o escopo para os últimos dias como Renault, com os carros ainda amarelos e pretos, são 7 os team principals. Cyril Abiteboul, David Brivio, Marcin Budkowski e aí os 4 da Alpine. Otmar Szafnauer, depois o Bruno Famin, Oliver Oaks, que acaba de ser afastado, foi afastado nesta quarta-feira, e agora Flávio Briatore, senhoras e senhores. Ai, meu pai do céu. Flávio Briatore voltando à posição de team principal. Dizem que é tampão, mas olha, considerando o ego do Briatore, que é do tamanho deste quarto onde eu gravo os meus vídeos, eu diria até que do tamanho deste apartamento, talvez do bairro onde eu moro, no Rio de Janeiro, o ego do Briatore não lhe permitirá ser trocado por ninguém até o fim do campeonato. Até porque, por conta dessa saída do Oliver Oaks, ficou muito claro que, além do team principal ter saído, sairia o Jack Dohan, que tinha sido contratado pelo Oliver Oaks para ser piloto titular.
E o Jack Doohan, o piloto australiano, que teve aí um punhado de corridas para tentar fazer alguma coisa e não fez porque a pressão era monstra em cima dele, e que até não comprometeu tanto, mas aí em Miami ele ligou o foda-se, tipo, já que os rumores estão aumentando, as especulações estão aumentando, já vou acabar com a minha corrida na primeira volta, e foi o que ele fez, dando um pay do carro do Liam Lawson, que é outro também que, minha Nossa Senhora, né? A temporada para esquecer. Mas no caso do Jack Doohan, talvez ele tenha sido julgado de forma errada, e principalmente quando a Alpine contrata o Flávio Briatore de volta, um carro que ele já tinha passado por lá, na Renault, por algumas oportunidades, a gente sabe que o Briatore vai aprontar. E que ele tem a sua cota de filha da putice, que ele já mostrou desde o episódio do Roberto Moreno em 1991. E não é surpresa a gente ver o Briatore fazer esse tipo de coisa. E a Alpine perder mais um chefe de equipe. O outro, Mark Schaffnauer, durou 529 dias no cargo. Bruno Faman durou 1 ano e 4 dias. Oliver Oaks, menos de um ano, 281 dias. Menos do que um período de 365 dias durou o Oliver Oaks. Quer dizer, o outro, Mark Schaffnauer, foi pouco menos de 1 ano e meio. Bruno Faman, como falei, 1 ano e 4 dias. Talvez 3, se considerarmos que 2024 foi um ano bissexto. Vai 1 ano e 3 dias, então. E aí, seu Oliver Oaks fica 281 dias no cargo. Entrou em 31 de julho do ano passado, sai agora em 7 de maio, entra Don Corleone. E sai Jack Doohan e entra Franco Colapinto. Também sob enorme pressão. Porque deram prazo para o piloto argentino mostrar resultado. Um prazo, eu diria que próximo até, ou menor do que aquele que ele teve na Williams, para até fazer coisas melhores que o Logan Sargent, pelo menos pontuar. O piloto argentino conseguiu, andar rápido, ele conseguiu, mas bateu uma barbaridade. O Franco Colapinto pode até ser talentoso, mas talvez não seja de um nível melhor que o do Jack Doohan. Talvez fosse mais adequado esperar mais um pouco. Mas é Flávio Briatore, né? O cara plantou um alvo no macacão do Doohan. O Doohan começou o ano fritado em óleo quente. E aí ferveu, né? Chamuscou, pegou fogo. Acabou pro Doohan. A Fórmula 1, ela é cruel, ela é injusta por diversas vezes. Tem piloto que está aí que não era nem para estar na categoria máxima. Alguns estão porque são filhos de donos de equipes, né, seu Stroll? E é isso. Money Talks falou mais uma vez a força da grana que ergue e destrói coisas belas, como diz Caetano Veloso em Sampa. A Alpine é uma barafunda, é uma zona. E aí eu fico com pena do Pierre Gasly, que pelo menos teve a alegria de ver o Paris Saint-Germain, pelo qual ele torce, ir para a final da Champions League contra a Internazionale do mitológico Valentino Rossi, fera da MotoGP e hoje piloto do FIA-WEC, com a equipe BMW de LM GT3. Serão os de gladiadores pelo título de melhor equipe da Europa em Munique, dia 31 de maio. Mas, de fato, para o Gasly não é das melhores situações trabalhar com outro colega de equipe e o Colapinto trabalhar com um cara como o Gasly. Como já houve a comparação inevitável com o Albon, que já estava mais do que estabelecido na Williams, agora o Colapinto terá a responsabilidade e a pressão de tentar fazer algo melhor que o Doohan e tentar se aproximar do Gasly. Então não será uma tarefa fácil e para a Fórmula 1 é muito triste, e aliás para o esporte como um todo, é muito triste a gente poder ter que voltar a falar de Flávio Briatore aqui. Quando ele retornou à categoria, fizemos um vídeo, analisamos toda a situação, todo o contexto. Ao ver aquela figura abjeta, sentada numa mureta de boxe, tal qual aconteceu em 1990, ou por volta disso, quando ele foi trazido por Luciano Benetton, sem conhecer nada de automobilismo,
porque ele tinha que fugir da máfia das corridas de cachorro nos Estados Unidos, onde ele era executivo da Benetton e trabalhava com marketing. O Briatore nunca foi um homem de corridas, mas soube, claro, se estabelecer na Fórmula 1 com muita astúcia, um estilo que Bernie Eccleston gostava, tanto que o Bernie lhe abriu portas. O Flávio Briatore chegou a ser proprietário de 2 equipes, ele foi sócio da Minardi, foi dono da Ligier durante um tempo. Então a gente vê quem é esse cara. Vimos no episódio de Singapura, 2008, na história de mandar o Nelson Piquet para o muro. Sabemos do que Flávio Briatore é capaz. O público sabe, eu sei, todos os amigos que são apaixonados por automobilismo sabem do que o Briatore é capaz e ainda assim há o salvo-conduto para ele continuar trabalhando na Fórmula 1. O que denota o quão injusto é esse mundo. O quão cruel é esse mundo, que dá vez a gente, do naipe dele, do calibre dele, poder rir da nossa cara, porque certamente o Flávio Briatore deve estar rindo na cara de um monte de otário, feito eu, feito você que está me assistindo, ele deve estar achando que a gente é otário. Porque o crime compensa, né? O crime deve compensar muito. Deve ser muito bom poder fazer aquela merda que ele fez há 17 anos atrás e continuar trabalhando, continuar ganhando dinheiro. E ainda ter otário que paga para Flávio Briatore voltar a ser chefe de equipe de Fórmula 1. C'est la vie. E je suis désolé. Fazer o quê? A Alpine escolheu ir por esse caminho, que parece ser um caminho sem volta. E aí qual seria a saída? A Renault vender a equipe de Fórmula 1? Bom, comprador havia, que era o Michael Andretti, né? Mas agora a Cadillac já se estabeleceu como a futura 11ª equipe da Fórmula 1 e o caso da Alpine é meio caso perdido. Eu diria que para essa temporada aí pode esquecer. É isso, gente. Assunto encerrado e Flávio Briatore já estreia com o time principal no GP da Emília-Romanha, dia 18. Tomara que o Fred Sabino não tenha problemas em respirar o mesmo ar do Briatore. E Franco Colapinto, com uma forcinha do Mercado Livre, faz a sua volta à categoria, a sua estreia pela Alpine, também na referida corrida. A gente se vê com o TBT do A Mil por Hora e com a live com o piloto Gabriel Gomes aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau, galera!